Vozes do Marketing, hoje com uma convidada muitíssimo especial, Ana Domingues, que é CEO da Flashman Hillary Brasil. Ana, o Voz do Marketing faz parte da iniciativa Encontros com o Futuro, que tem apoio da Prime, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, que são as câmaras europeias no Brasil, são 5.000 empresas, da Pricewaterhouse, do Conselho Regional de Administradores e da Berge. Então, de apoios, Ana, a gente está muito bem servido. Bastante. Ana, primeiro, um prazer enorme ter você aqui. Conta um pouquinho da FH, o que vocês fazem, a dimensão onde vocês atuam. Mostra pra gente como é que você chegou na posição de CEO. Bom, primeiro, Pedro, super obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Admiro demais seu trabalho, o trabalho da SPM. A FH, a Flashman Hillard, ela é uma agência, é uma consultoria de reputação e comunicação global. É uma das primeiras a nascer no mundo, nos anos 40 ainda. Então, daqui a pouco ela já vai fazer 100 anos. E é uma das 5 maiores consultorias de comunicação e reputação do mundo. Aqui no Brasil, a gente faz parte do Grupo Impress, que por sua vez também é um grande grupo, né, de reputação e comunicação no Brasil. A gente chegou no Brasil como FH há 10 anos, e desde então a gente vem desenvolvendo esse nosso trabalho, que consiste bastante, Pedro, em trabalhar a gestão de reputação, sempre com o olhar de cooperação multi-stakeholder. Para a gente isso é muito, muito importante. E pensando numa tríade que a gente fala que é a tríade do sucesso na gestão de reputação, que é a relação pública, as relações públicas, a liderança de pensamento, né, o thought leadership, que a gente fala em inglês, e as relações com os públicos de interesse, principalmente com o governo, public affairs. Então, a gente acredita que quando você consegue trabalhar essas 3 frentes de forma integrada, você realmente consegue fazer uma boa gestão de reputação. E a FH se posiciona muito como uma consultoria que consegue entregar isso de forma super conectada para as empresas. E em termos dos nossos clientes, a gente tem clientes de diversos tamanhos. A gente é uma consultoria, né, longeva, robusta, uma das maiores do mundo, mas o nosso olhar ele é muito de buscar clientes e parceiros que estejam posicionados e engajados nas principais transições e transformações que a gente tem hoje no mundo. Seja ela uma transição para uma economia de baixo carbono, por exemplo, a transição tecnológica, né, as transformações que a gente está vivendo do ponto de vista comercial, geopolítico. Então, a gente tem governos, a gente tem empresas multinacionais, startups trabalhando junto com a gente. Então, Ana, só para eu aterrissar isso que você está contando, vocês atendem a empresa, os executivos da empresa, vocês atendem também pessoas físicas descoladas das suas estruturas. Quais são os clientes principais, no sentido de quem procura FH? Boa pergunta. A gente atende governos, a gente atende empresas, fundações, organizações multilaterais também, tanto na América Latina como fora da América, né, no mundo. Nós não trabalhamos muito com pessoas físicas, não é o nosso core. A gente entende que o trabalho de relações públicas para pessoas físicas, ele requer uma expertise muito única, assim como o nosso trabalho também. Então, no mercado de relações públicas, geralmente são expertises bem distintas. Então, o nosso público são empresas, organizações e governos. E, Ana, como funciona? Qual a importância da gestão de reputação no mundo em que a gente está tão conectado, que as coisas são tão rápidas, que a gente vê mudanças, de certa forma, porque as empresas se posicionam, de repente, por algum motivo, elas têm que se desculpar ou mudar de posição, e às vezes o que acontece com um funcionário, um colaborador, impacta na ação da empresa, na bolsa. Qual que é a importância e o quão rápido as empresas têm que ser nesses momentos mais difíceis de crise? Sabe, Pedro, esses dias aprendi com um amigo que depois que você passa dos 20, 25 anos de carreira, você fala, olha, mais de 25 anos de carreira e tá tudo bem, você fica ali, né? Bom, tenho bastante tempo aí também de carreira e mudou muito, assim, se a gente olha o trabalho de gestão de reputação, proteção, construção de reputação de um governo, de uma empresa, de uma organização, ele mudou muito nos últimos anos e vem mudando muito rapidamente. E por que eu falo isso?
Uma das expertises de uma consultoria como a Fleshman é a gestão de crise, o gerenciamento de crise. Tanto a prevenção, porque muita gente acha que a gestão de crise é só na hora que a crise explode. Na verdade, a maior parte do trabalho é feita antes, na preparação para uma potencial crise, mas também no gerenciamento de crise. Você imagina o que era isso nos anos 2000, 2010. Você tinha muito mais controle, né? Então, você tinha onde a crise explodia? Na imprensa, no Congresso, né, em Brasília, Sim. nos governos estaduais. A imprensa sempre tinha um timing que era o timing do impresso, ou às vezes da TV também, mas né, você tinha você contava nos dedos, né, do que a gente estava falando. Os veículos, as rádios, né. E aí você teve o advento cada vez mais rápido da internet e depois das redes sociais. Sim. Né? E com isso, o que era considerado influenciador ou a opinião pública mudou totalmente, né? Hoje a nossa percepção do que é um influenciador, ela não é simplesmente só o jornalista, não é simplesmente só o governo, eles continuam, Sim. mas a gente teve mais complexidade dentro desse cenário. Então, fazer uma gestão, por exemplo, de crise, que é uma das coisas mais essenciais quando você fala de proteção de reputação, hoje requer um nível de sofisticação no entendimento de como lidar com esses diferentes públicos, esses diferentes formatos, os times totalmente distintos, que você não precisava antes. Então, hoje você precisa muito mais de tecnologia. Não vou dizer que o relacionamento interpessoal não é importante, ele é extremamente importante. Continua e vai ser cada vez mais. Mas você não consegue fazer mais comunicação e reputação sem o uso intensivo de tecnologia, de inteligência artificial. Sim. Para antecipar riscos, para fazer cenários de como você vai agir em situações que mudam muito rápido, que escalam de uma forma que não escalavam antes. Então, hoje, a gestão de reputação é mais complexa, envolve muito mais públicos, tem uma questão de relacionamento que cada vez fica mais importante e o uso intensivo de tecnologia. Acho que eu resumiria mais ou menos aí, sabe? Não, é super bem resumido. Agora, Ana, quando você diz tecnologia, você usa ela mais para escanear o que está sendo publicado ou você usa mais para tentar ver que algo pode acontecer em função de alguma situação que está se apresentando? Legal. Qual a aplicação hoje que você tem mais certa da tecnologia? E se você tem algum case, você fala assim, aqui nesse momento, se a gente não tivesse identificado, a gente ia ter tido um prejuízo ou um revés para a empresa? A gente usa a tecnologia, e aí tanto a parte que a gente chama de monitoramento, que tem um uso intensivo de inteligência artificial também, quanto o uso mesmo de inteligência artificial generativa para predizer cenários que a gente não usava antes. Então, respondendo a tua pergunta, é no monitoramento, é na antecipação de risco e é na construção de cenários para como lidar com uma situação que já se instaurou. Né? A gente hoje troca muito mais, interage, itera muito mais com a tecnologia e a inteligência artificial nesses processos, tanto numa gestão de crise, quanto numa gestão num projeto de relações públicas em que você vai, por exemplo, lançar uma marca. Né? Então, vou dar alguns exemplos aqui para você. Hoje, a gente está olhando muito mais para um conceito que é DSO. Você lembra que todo mundo falava de SEO? Sim. Então, vamos lá, vamos trabalhar o nosso site com palavra-chave, porque você vai entrar no Google, você vai pesquisar para o teu site ranquear bem. Sim. Então, todos os nossos releases, press-releases, todos os nossos conteúdos, eles sempre levavam em consideração SEO. Sim. Hoje, a gente já está falando do DSO, que é a estratégia de busca das inteligências artificiais, porque muitas pesquisas já mostram que uma grande parte da população já busca as coisas nas inteligências artificiais. Sim. E o Google agora integrou, né, o Gemini e outras ferramentas na hora que você faz a busca também. Ele já traz para você ali o recorte.
Então, eu tenho, por exemplo, um cliente que hoje a gente usa, aí olha que interessante, a gente usa uma outra ferramenta de IA, que chama Scrunch AI, em que a gente está fazendo um trabalho para ele de entender como ele está sendo ranqueado versus seus concorrentes. Eu olho quais produtos dele versus concorrentes nas IAs, ChatGPT, Google, etc., para entender onde estão os gaps, o que ele tem que trabalhar, o que a IA está privilegiando de outra marca que não está privilegiando a dele, para a gente construir uma estratégia de como a gente vai posicionar a marca. Então, esse é, por exemplo, um trabalho positivo. Não é gestão de crise, não é gestão de crise. Nem reputacional, Exato. Aí eu tenho uma outra empresa, que é uma empresa que aí eu faço para ele, é isso que você falou, uma prevenção de risco e principalmente risco regulatório. Uma empresa que tem, nesse momento, uma exposição a discussões regulatórias no Brasil muito importantes. Então, o que a gente faz? A gente monitora redes, e aí quando eu falo redes, eu não estou falando só das redes mais óbvias, como TikTok, como Instagram, estou falando de Telegram, por exemplo. Tá. Onde você tem grupos abertos com mais de 40 mil pessoas, 50 mil pessoas. Então, a gente monitora todo esse universo, entende muito a polarização. Existe um viés político muito importante nesses riscos que a gente monitora para esse cliente. A gente entende todo o cenário de polarização. A gente entende dentro desse universo que a gente mapeia, desse tema que a gente mapeia, se existe algum grupo planejando algum tipo de ação, seja no Congresso, seja, enfim, seja nas redes, né, seja no Instagram, e a gente consegue entender antes que aconteça, às vezes, uma crise, antes que exploda algo no Congresso ou uma coisa maior nas redes, que a gente vê, assim, mais, né, na linha de frente, a gente consegue antecipar e falar, olha, esse é um tema que está ganhando força em grupos do Telegram, né, no Discord, e aí você consegue antecipar e falar, se prepara, ou vamos tomar uma atitude assim, assim, assado. Então, dando 2 exemplos, mas são vários exemplos. Então, no monitoramento, mas eu acho que o que é mais interessante é a capacidade que você tem de usar inteligência artificial e tecnologia como um todo para essa criação de estratégia. E eu acho que o profissional hoje, se ele não tem a habilidade de fazer isso, e está todo mundo aprendendo, né? Estamos Sim. todos aprendendo, Sim. né? Mas se ele não tem a habilidade, não vou nem te falar de fazer, mas de testar, ele vai acabar, ele não vai conseguir acompanhar a rapidez com que essa integração, digamos, homem-máquina, no caso da GDPR, está acontecendo. Sabe um ponto interessante quando você conta, Ana, que eu não consigo ver uma empresa de grande porte que trabalhe no modelo B2C, ou um governo, ou alguma fundação que possa não considerar um trabalho de gestão de reputação, porque eu acho que na velocidade em que as coisas acontecem na internet, se uma instituição não tem um esforço dedicado, independente, para acompanhar, monitorar, reagir, o prejuízo, né, da marca, né, de certa forma, do impacto no produto, no serviço, podem ser ou irreversíveis ou maiores do que o custo da prevenção. É impressionante como hoje é muito mais relevante esse tipo de consultoria e apoio do que há 20 anos atrás. Muito, muito. Acho que houve talvez, acho que um divisor de águas que eu penso que foi a pandemia. Por quê? Porque eu acho que foi um momento em que as empresas, elas tiveram que mudar tanta coisa, né, na sua relação com o empregado, né, na forma como você faz negócio, né, que olhar para o seu negócio, ver o risco que você está correndo, de exposição, por exemplo, a mercados, Sim. quando você é dependente de certos mercados, que eu acho que outra coisa, né, o impacto político que a pandemia teve, que eu acho que, né, mudou muito a visão da população também sobre diversas coisas, que eu acho que a gente, na área de reputação, a gente percebeu que dali para frente a gente começou a ter um papel
nas organizações que ele mudou. Eu acho que a indústria de PR, e quem aqui está acompanhando o nosso podcast e é dessa indústria, vai concordar comigo que é uma indústria que ela começa muito com o nome de quê? Assessoria, né? Então, é aquela que assessora, é aquela que vai lá, divulga, é aquela que na hora que está tudo pronto, você vai lá, solta um release, né? E, obviamente, a gente, no mundo globalizado, começou a interagir demais com os outros países, e a gente, obviamente, foi evoluindo, né? Assim como o jornalismo também mudou muito. Mas, de lá para cá, eu tenho visto que cada vez mais a gente tem sido procurado para estar na mesa da discussão do negócio e da estratégia. Vocês são exatamente. Sentando juntos para pensar na estratégia, para ver os pontos de risco. Porque eu acho que assim, a complexidade da gestão de stakeholders, ela aumentou demais, como eu trouxe com toda essa questão das redes, a pandemia acelerando essa questão da descentralização e da conexão online, né? Então, eles seguraram e falaram, bom, vocês entendem de relacionamento, né? Vocês fazem relacionamento, me ajudem aqui. Como é que eu vejo, como é que eu me comunico com esse público nessa situação, como é que eu lido com essa exposição? E de lá para cá só foi crescendo, porque a gente começa a também ter um nível de exposição de empresas, aí falando mais de empresas, ao universo político e geopolítico, como a gente nunca teve com a polarização. Né? Quem imaginaria que um presidente dos Estados Unidos faria uma ligação para um presidente de uma empresa falando, olha, ou você investe agora tantos bilhões aqui, ou eu vou mandar fechar sua fábrica. Óbvio, estou falando de uma forma simplista, mas isso aconteceu com um cliente meu. Esse executivo, ele tem que saber lidar com uma diversidade de públicos que vai desde o cliente, desde o jornalista ali, do governo, mas de um nível que ele não precisava antes, né? E exposto a externalidades que ele não tinha antes. E a indústria da comunicação, da reputação, das relações públicas, do public affairs, que sempre está junto aqui, ela sabe fazer isso melhor do que a indústria da publicidade. Isso é fato. Claro, tem técnica isso é fato, isso. Tem técnica para isso. Então, a indústria da publicidade também se desenvolveu, né? Está trilhando caminhos importantíssimos, mas a indústria da reputação, ela começou a sentar na mesa de decisão do CEO, do presidente, dos governadores, como ela não sentava antes. E eu acho que isso na nossa indústria é maravilhoso, e a gente vê isso na prática, sabe? Não, eu imagino que para vocês seja um momento... E junto com a pandemia também intensificou a questão das fake news. Exatamente. Do uso, assim, fora do controle, né, dos bots dentro das redes sociais, impulsionando conteúdos que prejudicam políticos, governos, empresas, marcas. Agora um ponto, mesmo as empresas que têm uma boa presença nas redes sociais e que abrem diversos canais para conseguir engajar os seus stakeholders, ampliarem vendas, eles têm sempre uma oposição que ou sejam os haters ou alguém que não gostou, e isso acaba ficando público nas próprias redes. Então, quando a empresa abre esses canais, também ela se expõe a esses pontos. E essa é uma escala difícil de qualificar e capacitar equipes para responderem questões que não sabem se são pequenas ou grandes ou se vão aumentar a sua dimensão. E colocar tecnologia ali, Ana, não é um risco? Ou a tecnologia entra como uma fase do processo e o humano valida? Como funciona isso na prática? Uma empresa, por exemplo, como uma varejista, que está sendo criticada na sua própria rede. Eu vou fazer primeiro um ponto em cima do teu contexto, que eu acho que é bem interessante. A gente teve um amadurecimento bem bom das empresas, e nosso também, tá, da indústria, quando a gente fala dessa exposição. Tá. Eu acho que quando a gente começou, e eu peguei esse início, né, das empresas criando seus perfis públicos, um comentário negativo era o fim do mundo, e aí saía todo mundo correndo, Era uma crise. O que eu vou fazer? Era uma crise.
Eu acho que hoje a gente está também a gente está tão mais acostumado e convivendo num cenário de tanta polarização, que eu mesmo, né, falo para os meus clientes, assim, é impossível ser unânime, você não pode deixar de estar nas redes, até por uma questão de prestação de serviço, e você vai ter que conviver com um certo nível de hater, com um certo nível de discordância do teu posicionamento, da tua proposta de valor. Você tem que atender quando são, né, questões ali construtivas, importantes, né? Você tem que estar ali disposto, você tem que ter uma estratégia do que a gente chama de estratégia de responding, de responder, de ser proativo, né, naqueles que fazem sentido. Mas você tem que conviver com isso. E aí você traz a questão de não seria um risco a tecnologia. Aí tem um ponto que é super importante. A tecnologia, e aí a nossa visão, ela ajuda você a consolidar os dados, a entender cenários de uma forma mais rápida. Então, vou dar um exemplo, você está numa crise, você consegue fazer uma leitura de comentários, de posts, muito mais rápido com as ferramentas que existem hoje, numa abrangência muito maior do que com as ferramentas de 10, 20 anos atrás. Claro. Então, com isso, você consegue tomar decisões mais rápidas. Mas a análise, ela tem que passar pelo olhar humano. É a integração das duas coisas. Sim. Não dá para fazer uma coisa sem a outra. Existe um certo nível e vai continuar existindo, e vai evoluir a interação. O nível de interação vai evoluir nas redes, nos chatbots, mas eles estão ficando mais sofisticados, eles estão aprendendo mais rápido também. Mas esse processo, ele tem que ter um olhar humano, é assim que a gente acredita. E aí entra um ponto, que é um ponto que a gente vem discutindo bastante, e que eu acho que as inteligências artificiais também estão olhando para isso, que é a produção do conteúdo. Então, tem muita gente que já fala assim, o LinkedIn virou na verdade, virou uma rede de inteligência artificial conversando com inteligência artificial. Não tenho dúvida. Todo mundo ali postando, né? E de certa forma, é verdade. Então, o que a gente recomenda e o que a gente faz, né? Para a gente ter o perfil do executivo, a voz do executivo, o tom de voz, ele é muito, muito necessário. Por isso, quando a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, de gestão, de posicionamento de um executivo, a gente fala, não fazemos se o executivo não sentar com a gente para contar a sua história, para a gente entender o que ele quer. E depois, de tempos em tempos, a gente discutir pauta, a gente vai apoiar na produção de conteúdos e na interação, mas ele vai dar o tom. Senão, não funciona. Senão vira realmente uma coisa, uma massa. Fica muito pasteurizado. Fica muito pasteurizado. Mas existe um nível base, vou dar um exemplo. Tenho clientes que são de áreas como saúde, que eles têm um papel, os assistenciais, os hospitais, por exemplo, né, de referência. Eles têm um papel de educação da sociedade gigantesco. Isso está no estatuto deles. Eu estou aqui para educar a sociedade, né, em saúde. E eles produzem inteligência, conhecimento sobre isso de uma forma muito ampla. Então, desde o pesquisador XPTO, o estudo XPTO, como é que eles lidam com esse tanto de informação? Algumas delas têm sinergia, mas estão sendo, né, produzidas em áreas diferentes. Então, a inteligência artificial, ela pode entrar nesse lugar aqui para reunir essas informações, começar a entender padrões, sabe? Fazer primeiras análises, né? Mas depois, realmente, o humano tem que olhar e falar, como que eu posso construir essa estratégia aqui? Quais são os caminhos onde eu vou disponibilizar? E dar o tom. Eu acho que é mais ou menos isso, mas existe um papel da inteligência artificial, assim, nesses processos de comunicação que só vai crescer, sabe? Sabe um ponto interessante você trazendo, Ana, que esse avanço tecnológico aumentou a urgência desse tipo de serviço, mas também deu a caixa de ferramentas para vocês conseguirem ter como escanear, ter como acompanhar, ter como responder, ter com velocidade. Ana, a gente pensando um pouco em efeitos externos, por exemplo, mudança climática. Um pouco antes de você chegar, a gente estava com
com o diretor de uma grande empresa de saneamento. E ele trouxe um ponto que eu queria trazer para você. Ele dizendo, poxa, a gente está em 30 estados, em inúmeras cidades, e a gente depende da natureza. E agora eu tenho chuva de mais, chuva de menos, calor de mais, calor de menos, queimada, mas pouco disso eu controlo. Mas, de certa forma, o usuário só percebe que eu presto o serviço quando falta água ou quando o custo da água aumenta em função de um problema climático. Quando você tem um fator externo, quando você tem um fator, mesmo que seja geopolítico, externo e impacta na empresa, qual a primeira forma que você procura trabalhar o assunto? É conscientizar, é mostrar que é um problema comum, é investir, no caso da água, conscientizar, ó, estamos na fase tal, estamos indo para uma fase amarela, vermelha, você tem que economizar. Como é que você diminui o peso, né, da responsabilidade quando não é a empresa, de fato, a causadora do problema? E eu acho que, assim, acho que não existe hoje empresa que não esteja exposta num nível, assim, no mínimo moderado a externalidades. E Sim. mudanças climáticas, então, assim dos meus clientes, de setores mais distintos, não estou falando daqueles realmente que dependem de água, de energia. Sim, mais óbvios, né? Tem outras... Outros, né, serviços, por exemplo, a gente vê como essa questão do clima está impactando. Depende muito, Pedro, depende. Eu acho que a gente entrou numa fase da comunicação e do relacionamento com stakeholders que a gente fala o seguinte, a gente passou muito tempo na comunicação, inclusive, e fazia sentido naquele momento, olhando muito o propósito. Né? Falando que você tem que olhar o propósito, o CEO tem que olhar muito para o seu propósito, a empresa tem que olhar muito para o seu propósito. Eu acho que a gente evoluiu muito nesse sentido, sabe? Mas a gente entrou numa fase que é uma fase, digamos, que ela é um pouco mais escura, obtusa, em que o discurso, as grandes ambições, elas não estão ecoando tanto mais. E por quê? Por quê? Porque eu tenho hoje um cenário de conflitos geopolíticos, né, e de guerras que, assim, sempre existiram guerras, né, assim guerras nunca pararam, né, mas de guerras de um perfil muito, muito impactante globalmente, que deu uma chacoalhada até na visão que a sociedade tem, sabe, do mundo, das empresas, dos líderes políticos. Então, o discurso meramente muito positivo e muito esperançoso, sem lastro, sem pragmatismo, ele não está ecoando tanto mais. E a gente fala que a gente está entrando numa era do CEO diplomata, da empresa diplomata. A gente saiu da era do CEO ativista para agora para um CEO diplomata? Diplomata, é exatamente isso. Que esse CEO que ele vai ter que negociar mais. Ele vai ter que sair do seu castelo, sabe? Ele vai ter que sair só do discurso do seu castelo, da sua ambição, e ele está ali meio que contando, consegui atingir meta tal. Ele vai ter que sair desse lugar e ele vai ter que ir para fora lidar com as externalidades de um jeito que ele nunca lidou antes. Ele tinha ali o papel do HelGov, ele tinha ali o VP de sustentabilidade que trazia para ele os inputs, lidava com as organizações, governos, estava tudo bem. Agora ele é chamado para ir lá para fora, porque a externalidade impacta tanto o negócio. Sim, que ele tem que agir lá fora para não repercutir. Aí ele vai ter que sair desse castelo, porque ele tem que ter... porque a postura dele tem que ser genuína, né? Então, hoje a gente está vendo mais pragmatismo. Isso traz para a comunicação mais pragmatismo também, né? Então, dando um exemplo, temos muitas empresas norte-americanas no portfólio. A minha empresa, a Fleshman, é uma empresa norte-americana. O nosso trabalho de sustentabilidade nesse último ano para as empresas norte-americanas foi de sentar com eles e falar,
vocês avançaram tudo isso, mas vocês não podem ser vocais sobre isso nesse momento, para o teu governo. Porque senão você vai perder contratos nesse nível. Sim. Então, como é que você vai se posicionar? Como é que você comunica? Como é que você engaja com os stakeholders? Então, muitas vezes vai ser sendo low profile, mudando totalmente o wording da forma como você se posiciona, deixando de falar com alguns stakeholders, falando com aqueles que são realmente bem importantes para aquela tua estratégia evoluir. Sim. Então, depende muito. Mas eu acho que se eu pudesse colocar uma ação que não... Acho que ela vai ser sempre muito importante, independente da educação, né? Eu acho que a educação, ela passa a ser um papel, né, das empresas como um todo. E eu acho que essa vai continuar. E educar stakeholders importantes para você, diante daquela externalidade que você tem, como ela impacta, e o papel que ele tem também nesse cenário, seja em cuidar da água, seja, enfim, em outra situação, seja em, por exemplo, não comprar bebida falsificada. Sim. Né? Não olhar, a gente está vivendo esse cenário agora, por exemplo, né? É muito importante, sabe? Ana, deixa eu perguntar um ponto que acho que é muito claro na nossa maior indústria, que é o agronegócio. Quando você traz que o CEO tem que sair ali da sua estrutura, né, de todo o ecossistema que já não é simples coordenar, para tentar evitar que a externalidade impacte no negócio, impacte nas perspectivas do negócio. Não falta um pouco de ação conjunta, setorial? Por exemplo, o nosso agro, que é 1/3 do PIB, traz segurança alimentar para o Brasil e para o mundo, né, que produz energia, fibras. Quando ele é criticado, ele não se organiza bem para comunicar em grupo. Algumas empresas, por exemplo, na área de energias renováveis, algumas fazem bem, como o solar, mas a área eólica não comunica bem. Não falta um pouco de articulação setorial para enfrentar esses embates sem expor a empresa? Eu acho que falta, eu acho que tivemos bons exemplos no passado, mas eu acho que os últimos anos, acho que as empresas tiveram que se movimentar tanto individualmente para resolver e apagar alguns incêndios, que eu acho que elas começaram a perder isso. Mas eu tenho esperança, e eu digo por quê? Porque eu tenho acompanhado empresas em diversos setores distintos, tá? Que elas estão dispostas a puxar o bonde, mas elas não vão sozinhas. Em diversos temas que são temas, obviamente, caros para ela, mas que são temas importantes para o Brasil, para a agenda do Brasil. Claro. E eu concordo com você, sem articulação setorial e multissetorial em alguns casos, a gente não consegue se posicionar e posicionar o Brasil da forma que ele quer ser posicionado no mercado internacional. E o agro é o principal exemplo disso. Eu vejo que para dentro do Brasil, hoje, você ainda tem um certo nível de ativismo com relação ao agro, mas a visão do agro hoje no Brasil, ela mudou bastante. Né? Acho que, digamos que aos trancos e barrancos, o agro tem feito a sua parte mais internamente. Só que assim, o agro nosso exporta para fora, é uma das indústrias mais importantes na nossa balança comercial. Sim, sim. E esse trabalho para fora, ele é muito incipiente, e ele não é bem feito. Tem muita gente que fala que os brasileiros, eles têm essa característica, talvez até por a gente ser um país muito grande, como é o caso dos Estados Unidos também, a gente tem essa característica de olhar muito para dentro. Sim. E olhar pouco para fora. E isso eu vejo nas empresas, isso eu vejo em governos. A agenda do seu público interno ela é tão forte e importante que você não olha para fora. Sim. Então, esse é um ponto que a gente tem, um mercado grande, mas os chineses também têm isso. Sim, e os chineses fazem isso de uma forma exemplar, eles conseguem atuar, expandir de uma forma exemplar. Então, falta para o Brasil, para as empresas brasileiras, para o brasileiro, essa disposição em ir para fora. Sim.
sabe, evangelizar, ir para fora, mas ir com estratégia, articulação. Eu tenho um colega que é da Fleshman em Bruxelas, e ele comenta, ele fala, Ana, a última vez que eu vi o Brasil, um setor brasileiro, especificamente o agro, chegar aqui de forma estruturada, com uma agenda estruturada de médio e longo prazo, foi na época da Única, do etanol. Faz muito tempo. De lá para cá a gente não vê. Enquanto isso, a China tem hoje o maior escritório de Helgov de Bruxelas. Isso para falar só né? E eu vejo que o governo brasileiro tem feito esforços, tem feito missões, mas eu acho que se os setores não se articularem, não adianta. A gente fez um chamamento recentemente sobre data center. Tá. Né, o Brasil quer ser um dos polos de data center porque temos tem tudo. Tudo, teoricamente. Terra, temos energia renovável, né, um país água, seguro, estável. Exatamente. Nunca entra em guerra. Nunca entra em guerra. Mas a gente não consegue articular uma frente para ir para fora e falar, venham. Porque não adianta só uma empresa que tem eólica no Nordeste fazer, não adianta só o governo do Rio Grande do Sul fazer. Então, e o nosso papel enquanto indústria de relações públicas é provocar mais isso. É isso que eu também convido a indústria como um todo. A gente não pode só ficar esperando a boa vontade ou os nossos clientes e os governos falarem agora. Eu acho que cada vez mais, e no Grupo Empresa a gente faz isso, é de sentar na mesa e falar, vocês precisam fazer. A gente tem feito isso em data center, por exemplo. É necessário, a gente vem falando com algumas empresas, com governos, para falar, vamos fazer isso. E a gente está aqui para apoiar vocês, porque a gente tem expertise nisso. Então, esse papel de provocar, de puxar o setor e a agenda é uma coisa que eu acredito muito, a Fleshman vai fazer cada vez mais, mas que eu acho que é o convite para a indústria como um todo fazer, né? Você falou dos data centers, eu li uma reportagem na Economist que o Butão está fazendo um grande roadshow para ser um dos principais polos para o data center. Eu até postei no LinkedIn, eu falei, se o Butão consegue, a gente consegue. Exatamente. Eu falei, como é que pode? Está longe dos mercados. Não tem nenhuma das qualidades no sentido de abundância de energia renovável que o Brasil tem. E estão despontando, estão recebendo investimentos. Só falta a gente ficar para trás do Butão. E assim, sabe? é um ponto... Nada contra o Butão, mas sabe? Não, e a gente espera que eles avancem, mas realmente a questão setorial é um gargalo tanto para fazer advocacy, como para fazer expansão, como para se defender na questão de comunicação reputacional. Eu vejo que as agências, as instituições setoriais, as câmaras de comércio precisam tanto quanto das empresas desse tipo de apoio. Verdade. A gente teve aqui, você falou de agro, Ana, teve aqui com a gente o diretor da World Food Program, o Daniel Balaban. E a gente organizou um almoço com grandes CEOs do agro e ele fez a fala de abertura. E ele chamou a atenção, como a gente publicou, posso contar. E ele chamou a atenção dos CEOs falando assim, vocês não estão preparados para o tamanho da indústria que vocês têm. Quando tem um encontro internacional, e é esperado que as pessoas critiquem uns aos outros para cobrar melhoras, quando o Brasil é criticado, a gente acha que é um problema, mas não estão prontos para defender com dados, com números, com pesquisas. Agora a Embrapa, a Silvia veio aqui também, a presidente da Embrapa, e eles estão fazendo estudos para ver o quanto o nosso agro sequestra carbono. Então, a gente não tem sequer, não só uma representação profissional, mas a gente não tem dados. Então, eu concordo com você, acho que equipar essas agências ajuda na comunicação e investir no discurso embasado, isso dá força, né? Com certeza, e junto com isso, essa mudança do mindset, não adianta reclamar, não adianta achar só que as pessoas têm que vir até você tem que ir até as pessoas. Os países mais avançados e que conseguem se expandir, eles fazem isso, né? A Arábia Saudita está lá batendo na porta, né?
você falou, Butão, a China, nem se fala, então... Isso leva anos, mas é assim que se constrói, né? Isso, e assim, não se ofenda, vai lá e faça. Esses dias também estava com uma pessoa de um governo, falou, eu entendo que o representante do meu governo deveria estar nessa mesa, não sei por que não fomos convidados. Eu falei, eu sei, porque você nunca está aqui, você nunca está aqui em São Paulo, você não está se relacionando. Então, como você quer ser visto, né? Então, eu acho que também tem essa coisa de parar de reclamar e fazer mais. Lógico, estar presente, discutindo. Estar presente, discutindo, né? Se relacionando, engajando mais com dados, com estratégia. Sim. Estratégia, eu acho que é uma coisa que não pode sair da mesa, né? Eu vi um discurso do Gessner anteontem na TV Cultura e ele criticava muito isso. Falta de estratégia de gestão em áreas que o Brasil performa. Ele tem uma fala dele interessante. Eu não estou dizendo para pegar pontos periféricos, mas no que a gente vai bem. Né? A gente tem um potencial de bioeconomia, de energia. Assim, nessas áreas a gente tem que ter muita estratégia e muita gestão, porque são os nossos grandes skills. Exatamente. Né? E o Brasil vai brilhar agora na COP, a gente espera que seja um grande momento, mas a gente precisa chegar lá com propostas para falar onde o dinheiro entra, o que sai desse dinheiro. É isso. E como apresentar isso, Não é? né? Bioeconomia, para mim, eu acho que é um dos temas mais sensíveis nesse sentido. Porque você tem vários esforços sendo feitos, empresas atuando, mas não existe essa, sabe? Eu sei que o governo federal também está, mas no dia a dia, na prática, essa articulação, ela não funciona. Sim. E eu acho que o papel de profissionais como eu é fazer essa cola, conexão, sabe? né? É fazer essa conexão e acompanhar e fazer com que dê certo. E a nossa indústria precisa evoluir para isso também, tá? Não estou falando que ela precisa evoluir do ponto de vista de estratégia, de ferramentas, de como atuar de uma forma mais sistêmica, multissetorial, não atuar só assim, sabe? E aí é modelo de negócio, como você mexe no modelo de negócio. No Grupo Empresa, eu acho que a gente está sendo muito bem sucedido nisso, porque a gente fez uma mudança recentemente, Pedro. A gente sempre buscou avançar nas disciplinas que a gente traz para dentro do grupo para apoiar nas estratégias de relações públicas. Então, o que começou como uma assessoria de imprensa há mais de 30 anos, hoje é um grupo robusto em que eu consigo, para um cliente da Fleshman Hillard, atuar em public affairs, em marketing de influência, em mídia, em comunicação interna, enfim, branded entertainment, né, com apoio de parceiros, né, mas hoje eu tenho uma inteligência nessas áreas incrível, né, e a gente trabalha de forma integrada para isso. Sim. E eu acho que essa é uma questão que depende de modelo de negócio para dar certo, porque senão não dá certo. A gente trabalhou, investiu muito nisso, hoje a gente tem um modelo realmente integrado. E depende de estar sempre buscando qual vai ser o próximo, né? A inteligência artificial, né, cada vez mais intensiva, mas qual vai ser o próximo? E como é que a gente vai trabalhar de forma realmente cada vez mais integrada nos setores, né? Então, acho que é o papel nosso aqui também, sabe? Ana, para os alunos que estão ouvindo a gente, para quem está ainda tentando se achar ali na faculdade, o que a Ana diria para a Ana na faculdade? Quais são as oportunidades que tem esse mercado? O que é importante estudar? O que é importante dominar, ter conhecimento? O que você daria de dica para a turma? Olha, adoro essa pergunta porque a gente na Fleshman, a gente acabou de revisitar qual o perfil de profissional que a gente busca no mercado. E aquele perfil que era o perfil mais tradicional do PR, do RP, geralmente formado ou em jornalismo ou em RP, ou às vezes publicidade, que tenha passado pela imprensa ou não, que saiba muito bem produzir conteúdo, que saiba trabalhar com influenciadores. Isso é importante em algumas situações, em alguns perfis. É o básico do básico. Sim. E hoje a gente está buscando perfis que são perfis com inteligência política
e geopolítica muito maior. Tá. E de negócio. Independente que seja para trabalhar com marcas ou trabalhar com empresas mais B2B. Esse senso crítico bem desenvolvido, uma pessoa que você percebe que lê. E aí eu sei que não precisa ler jornal impresso mais, gente, tudo bem, mas que lê, que ouve podcasts, Sim. sabe? Que assina newsletters, que consegue fazer essas conexões mais amplas. Isso para a gente virou algo extremamente importante mesmo, independente do setor que essa pessoa vai atuar. A habilidade em lidar com inteligência artificial, isso realmente a gente busca, a gente testa. Então, precisa estar muito aberto a isso, precisa interagir, precisa já estar criando agentes. Sim. Porque hoje eu tenho perfis nossos, assim, uma boa parte do nosso time já cria agentes, né? Claro, com acompanhamento do nosso comitê de inovação, mas cria agentes para ajudar no trabalho, né? Então, essa parte de inteligência artificial também, muito, muito, não vou dizer desenvolvida, mas uma pessoa que está lá testando e errando. Tá. E do ponto de vista de valores, que eu acho que é um ponto que a gente fala pouco, mas a gente busca pessoas propositivas. Eu acho que um profissional de PR, se ele não é propositivo, se ele não é ousado, se ele não entende que ele tem que sentar nas mesas de discussões e de estratégia, do que a gente chama de cabeça erguida, não vai funcionar. Então, a gente busca essas pessoas, seja num atendimento júnior, que venha já com essa vontade, que venha com essa vontade de provocar, de colocar as suas questões na mesa e atuar lado a lado, que a gente fala com os clientes, porque acho que na nossa indústria, a gente sempre trabalhou muito atrás do cliente, correndo atrás do cliente, e o cliente falando, agora tem que fazer isso, você vai lá e faz, sabe? A gente, na Flashman, a gente atua lado a lado com o cliente. Muitas vezes a gente está direcionando a estratégia, porque ele espera isso. Porque é isso que você falou, ele tem tanta coisa, o CEO hoje tem tanta coisa acontecendo internamente e todas essas externalidades que ele quer que eu fale aqui, toma essa decisão. Sim. Né? E não é simplesmente, eu acho que, ou pode ser que, né? Claro que tudo tudo pode, assim, a gente não lida com, aqui não é ciência exata, né? Mas ele espera isso. Então, profissionais que cheguem com esses valores, sabe? De querer realmente olhar para isso e falar, não, vou lá, vou apostar, e em constante expansão. A gente fala muito de expansão na Flashman, sabe? Essa vontade de expandir é algo importante, porque é isso que você acabou de dizer. Olha os desafios que a gente tem na nossa indústria. Sim. De conseguir trabalhar mais setorialmente, multissetorialmente, de ajudar nessas colas entre esses atores diferentes. Então, se não tiver essa vontade de expandir, para a gente é muito importante. A gente olha esses pontos de valores antes de falar, essa pessoa é uma pessoa para FH. Genial. Fica a dica. Fica a dica. Mas, pode vir que a gente está precisando.